é a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essas nossas meditações da Palavra de Deus no Santo Evangelho. Normalmente não é nesse horário que a gente se encontra, né? Normalmente é bem mais cedo, mas a gente vai se encontrando de acordo com as possibilidades que a gente vai tendo. Nesses dias em que estou dedicado a um tipo de missão muito particular, aqui no Nordeste da Itália, no Vêneto, missão de escuta de confissões, missão de pregação da Palavra de Deus, porque das muitas coisas que faço aqui é justamente essa pregação diária do Evangelho, seja na celebração da missa, presidindo as Santas Missas ou participando de algumas celebrações cuja tarefa minha é também a pregação da Palavra de Deus, meditar o Evangelho do dia com a comunidade. Então a gente vai tendo essa alegria de saborear o pão que a liturgia vai nos oferecendo a cada dia. Então a gente vai se encontrando aqui na medida do possível. Outra coisa também às vezes é a possibilidade de se encontrar com brasileiras e brasileiros que vivem aqui nessa região do Vêneto. Ainda hoje tive a possibilidade de estar com um número bom de brasileiros e brasileiras que vivem nessa região. E amanhã, se Deus quiser, vou ter a possibilidade de me encontrar com outro grupo de brasileiros e brasileiras que vivem aqui nessa região do chamado Trivêneto. É também momento de celebrar, de viver a Páscoa, de nos escutar e de fazer um pouco também de festas pascais em clima de família brasileira também. Isso é uma coisa boa. E, claro, depois também, nesse período, a gente se encontra com tantos amigos e amigas daqui, dessa região da Itália que a gente já conhece. É também a possibilidade de reencontrar famílias, de visitar essas famílias, de dividir com essas famílias as dificuldades e os desafios, né? Esses desafios, sobretudo, que esse período de pandemia trouxe para muitas crianças, no trabalho dos catequistas, das catequistas, dos evangelizadores, não é, que animam os jovens, a dificuldade que esse período trouxe para professores e professoras na socialização também das crianças, né? Foi um tempo difícil para nós aí no Brasil, mas também do lado de cá foi um período também cheio de desafios. E agora a gente poder ir retornando lentamente a essas atividades é realmente uma coisa muito boa. Muita gente feliz porque pôde voltar ao encontro pessoal para celebrar o sacramento da penitência, né? Ser escutado, ser escutada pessoalmente. Tem sido momentos muito intensos de muita alegria, de muito trabalho, não é? Digamos assim, mas também, digamos, de muita felicidade mesmo, né? De poder estar associado ao trabalho de missionários e missionárias aqui nessa região. Bom, hoje nós estamos celebrando o Sábado Santo. O Sábado Santo, eu penso que uma das marcas que fica forte nesse sábado é quando, por exemplo, a gente lê na liturgia das horas, no ofício das leituras, que antigamente era chamado de ofício de trevas, neste ofício da leitura celebrado sobretudo na sexta-feira da Paixão, não é, que quando ia fazendo o apagamento das várias velas em cada salmo que era cantado, né, durante o ofício das leituras. E hoje a gente reza esse ofício. É muito interessante, aqui nas comunidades italianas é muito forte isso. Na sexta-feira da Paixão, no Sábado Santo, a comunidade se reúne com os seus párocos, ou se na ausência deles, onde o pároco tem que às vezes assistir a várias comunidades, não é? A comunidade se reunir para celebrar o ofício das leituras e a liturgia das horas no ofício, nas laudes. Então hoje de manhã, por exemplo, a gente fez isso e escutou em comunidade aquele texto bonito que tem de uma antiga homilia, não é, que fala do grande silêncio, não é, que fala desse silêncio que reina na Terra. É uma homilia do século IV de um autor desconhecido, não é, que fala desse grande silêncio que reina na Terra porque o Senhor Jesus foi deposto no sepulcro. Eu ainda como seminarista,
Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu era seminarista, eu acho que eu já estava cursando a teologia, e eu fui para uma comunidade da paróquia de São Vicente Ferrer, em Ubaíra, uma comunidade que se chama Três Braços. Ela se chama Três Braços justamente porque ela está ali no área de divisa da nossa diocese, em que está o município de Ubaíra, está o município de Cravolândia e o município de Venceslau Guimarães, que é da diocese de Ilhéus. Cravolândia pertence à diocese de Jequié. É um lugar de encontro, de confluência dessas nossas dioceses. E eu me lembro que ali, pela primeira vez, eu fiz uma experiência que foi na manhã de sábado santo, e rezar esse ofício das leituras no cemitério. E ler esse texto que fala dessa visita e dessa descida de Jesus à mansão dos mortos. Existe um ícone, não é muito bonito, não é, que mostra o Cristo quando ele desce à mansão dos mortos e agarra Adão e sai carregando Adão e Eva, puxando os dois da mansão dos mortos e levando para entrar no reino, no paraíso, preparado desde sempre para aqueles que fazem o bem. A recuperação, portanto, dessa humanidade que se encontrava afastada de Deus. Então, dali para frente, eu criei sempre esse hábito de quando eu posso. Hoje, por exemplo, eu não pude, né? Aqui eu não conheço bem a cidade e não tenho um programa mais livre, mas quando eu estava na paróquia vizinha aqui da região onde eu ia sempre, São Paulo de Piave, eu tinha dois cemitérios muito perto, o cemitério de Rai e o cemitério de São Paulo mesmo, que dava para eu caminhar facilmente de uma paróquia para outra, e eu gostava de ir lá no cemitério e rezar, ler em voz alta esse texto, mesmo que já tivesse rezado o ofício das leituras com a comunidade, poder naquele ambiente de ver as várias sepulturas ali presentes, como que de proclamar para os meus irmãos que ali estão plantados, esperando o dia da ressurreição final, não é, ler ali em voz alta esse texto que fala do grande silêncio, porque o cemitério é também um lugar de um grande silêncio. Todos os que ali estão carregam consigo silêncios grandes. Silêncio talvez de dores que não disseram, de angústias que não expressaram, o grande silêncio de amor que não foi revelado, né? Quantas vezes você ama uma pessoa, passa a vida inteira e não diz para ela, eu te amo. Eu acho muito interessante aqui, muitas vezes, quando morre alguém, não é, que muitas vezes ainda chama o padre para ir até a casa antes de colocar a pessoa no caixão ou nos hospitais. Muitas vezes, pessoas, os parentes ali mais próximos, com a gente do lado, com o padre do lado, começam a fazer desabafos, não é, a falar com o seu ente querido que já morreu, e dizer para ele, não é, tanta coisa que às vezes a gente quer dizer e que infelizmente não diz antes de a pessoa morrer, e às vezes ali desabafa e é um momento catártico. É interessante a gente ver como as pessoas às vezes desabotoam o coração e falam. Eu já vi muita gente fazer isso também com uma velinha acesa diante de um retrato de alguém ente querido que já foi, e de falar de tanto amor, de tanto silêncio que ainda está no coração antes que você se vá e você possa dizer essas coisas. Então, para mim, às vezes, assim, quando a gente pode ir, né, lá naquele cemitério onde tem os nossos caros e as nossas caras, e no dia de hoje ainda abrir o nosso coração, como que faz uma pregação para esse Adão que foi lá, Cristo que vai lá recuperar Adão, e como a gente está falando para esses nossos queridos, para essas nossas queridas, não é, que repousam, que dormem esse sono da morte. Então eu acho que é um dia bom da gente lidar com a esperança que a gente tem no coração. E aqui eu quero chegar a um ponto para o dia de hoje, né? Se ontem a gente via Maria do lado da cruz, e a gente lembra aquele canto, né? Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Dizem que a mãe estava em pé do lado da cruz, chorando, lacrimando, enquanto o filho pendia da cruz. Se na sexta-feira a gente contempla Maria como essa mulher das dores, Jesus é o homem das dores, Maria é a mulher das dores, né? A gente lembra aquela profecia de Simeão, que uma espada de dor haveria de lhe trespassar o coração, e ali Jesus diz para João, o discípulo amado, eis a tua mãe, e disse para ela, eis o teu filho. Portanto, Jesus dá Maria de presente ao discípulo amado e dá o discípulo amado de presente a Maria.
é um presente que é dado. E o Evangelho diz que João, daquele dia em diante, levou Maria consigo para sua casa. Ou seja, tem Maria entre aquelas coisas que são preciosas para ele. E aqui, o que é um presente? Um presente é uma forma de presença. É uma forma de presença. Está aqui, né? Eu tenho esse caderninho aqui, que é o caderninho que eu gosto de anotar os meus agradecimentos diários. Por onde eu vou, eu tento carregar. Eu vou escrevendo aqui as coisas. Mas quem me deu esse caderninho foi uma colega minha de escola. Foi minha colega aí em Amargosa, quando nós estudávamos o magistério. Depois que eu cheguei em Roma, eu me encontrei de novo com essa minha ex-colega de escola, que nos formamos juntos aí faz tempo, 1988. E depois eu a encontrei aqui, de vez em quando a gente se encontra, toma um café, não sei o quê, e ela sabe que eu sou apaixonado por caderno. Aí cada vez que a gente encontra, ela me dá um caderno. Eu estou carregando esse caderno. Pois é, eu não posso abrir esse caderno sem me lembrar dessa minha colega, ex-colega de escola, que me deu esse caderno de presente. E aqui, com esse caderno na mão, vem um pedaço de história. Ela se faz presente cada vez que eu pego no presente que ela me deu. Portanto, lembrar que Maria é dada de presente a João significa dizer que Jesus se faz presente na pessoa de Maria, que ele deu como um dom para a igreja, para um dom materno para a igreja. E lembrar que esse filho João também fazia o discípulo amado, e cada um de nós faz o Cristo presente para Maria. Então, no pé da cruz, Maria é dada como um presente para a igreja, é uma presença. Enquanto Jesus se faz ausente em todo esse dia de sábado, e depois quando ele volta para a glória do Pai, a presença de Maria evoca a presença de Jesus. Mas tem um outro detalhe que é muito interessante. Se lá na cruz Maria, ela é a mulher das dores, no sábado santo, quando toda a igreja faz um grande silêncio, quando os discípulos desapareceram todos, né, por causa do medo que eles tinham, depois nós vamos ver no domingo, né, da ressurreição, como eles vão estar todos reunidos no cenáculo com medo, com as portas trancadas, eles estão trancafiados dentro do sepulcro, ou dentro do assim, no sepulcro do coração dele, da morte interior deles, mas no cenáculo, é isso que eu queria dizer, eles estão lá trancafiados dentro do cenáculo. Tem uma coisa que é interessante. Maria era a única que no coração não tinha medo. Maria, e por isso a gente nem fala da ressurreição, não diz que Maria estava lá no cenáculo, porque ela não está lá no medo presa, ela vai estar na hora para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né, esperando o Espírito. Mas não fala de Maria nesse período ali de desaparecida, nem de aparições a ela. Por quê? Porque Maria, no sábado santo, ela não é só mulher do silêncio, ela é mulher da esperança. Tinha um lugar onde a esperança estava viva. O evangelista Lucas diz que tudo aquilo que acontecia com Jesus, que falavam de Jesus, Maria guardava no seu coração. Então Maria guardava no seu coração. Se ela guardava as coisas que as pessoas diziam de Jesus, tanto mais ela guardava as coisas que Jesus dizia. Portanto, aquilo que Jesus disse, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, esta palavra estava vivíssima no coração de Maria. Maria não titubeou, Maria não ficou com dúvidas, Maria guardou lá no seu coração toda esta palavra. Ela tinha a certeza da ressurreição. Portanto, a certeza da ressurreição estava viva no coração de Maria. Maria, no sábado santo, nós a contemplamos como guardiã da esperança. É por isso que na Salve a Rainha nós dizemos que Nossa Senhora é esperança nossa. Spes nostra, salve, salve esperança nossa. Ela é a esperança da igreja porque ela guardou a esperança. Ela é mãe desse Jesus que é a nossa esperança. Que é a nossa esperança. Então, hoje a gente contempla Maria como, assim, guardiã da esperança, guardiã desse grande tesouro que foi o anúncio da ressurreição. Jesus disse que ele morreria e morreu, e disse que ele ressuscitou. E ela, porque sabia que ele ressuscitaria, mantém-se em pé
lá na cruz e mantém-se de pé também todo esse período, no sábado. A única coisa que ela fica fazendo é aguardar o momento. Não é aguardar o momento em que o Senhor realmente rompe o túmulo e se apresenta. É por isso que hoje à noite a gente vai cantar dizendo para ela: Regina Celi letare, Rainha dos Céus, alegrai-vos. A gente entra na alegria e saúda Maria, dizendo a ela que ela pode se alegrar. Essa vai ser a voz da igreja cantando para Maria no dia de hoje. Mas há um texto que acompanha a igreja no dia de hoje, do ofício da leitura, além daquele que eu evoquei no início dessa nossa meditação, aquela homilia que nós não conhecemos o seu autor, há o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. E com isso aqui eu quero coligar nesse sábado uma devoção que existe na igreja e que quem medita comigo a palavra a cada dia sabe que eu faço questão de todo sábado ficar ali remoendo, batendo nisso, que o sábado tem uma estrutura mariana, tem uma forma mariana. Está aqui a razão qual é. Ela nasce aqui no tríduo pascal. É da Páscoa de Jesus que nasce essa devoção mariana no dia do sábado. E aqui, olhemos bem, Jesus, o corpo dele, na sexta-feira, é colocado no sepulcro, ou seja, na terra, como uma semente depositada na terra. E esse corpo é guardado durante todo o dia de sábado. Desta forma, o dia de sábado tem uma espécie de parentesco com Maria. Porque no ventre de Maria, o corpo de Jesus foi formado e guardado por 9 meses. Assim como durante o sábado, ele ficou, esse dia de sábado, o corpo de Jesus fica guardado na terra. Assim como ele ficou guardado no ventre de Maria, ele leva o dia porque quando Jesus é depositado no sepulcro, já começará o sábado. Poucas horas antes do sábado, depois o sol se põe. Para o judeu, a sexta-feira, a partir do pôr do sol, já é sábado. Então, o sábado é esse dia de Jesus passar na sepultura. Quando as mulheres vão lá na madrugada do domingo procurar o corpo de Jesus, vocês vão ver, o corpo de Jesus não vai estar mais lá. Não vai estar. Elas já chegaram e encontraram uma pedra rolada, o Senhor não estava, não é? Então é esse sábado, que é esse dia em que o Senhor está lá no sepulcro, repousando. Ora, aqui a gente lembra que o que é que Deus faz no 7º dia? Ele repousa. Ele repousa. E o dia de sábado é uma imagem, portanto, daquilo que Deus fez, não é? Repousou no sábado, fazendo o quê? Contemplando o que ele tinha feito. Ora, as obras dele. Então, no dia de sábado, Maria é colocada como das obras mais belas que Deus fez. E a gente contempla essa obra bela, essa obra de arte, que é Maria, que é obra de fé, obra de espiritualidade, que é obra do Espírito Santo para a humanidade, para a igreja. Então, no sábado, a gente contempla das obras belas que Deus fez, a mais bela, que é Maria. E aí, o corpo de Maria é aquele lugar também onde o menino Jesus foi crescendo, uma espécie de repouso, se a gente pode assim dizer, aquele lugar onde ele é acolhido. E Maria é essa terra preciosa, onde germina o Salvador. Essa terra onde a salvação brota, onde a salvação de fato pega e nasce, germina e dá frutos. É o fruto da nossa salvação, é que nasceu, germinou a partir de Maria. Portanto, o dia de sábado, não é, nasce essa espiritualidade mariana, não é, a partir desse olhar que a gente tem, de que em Maria a esperança da igreja estava chancelada. Em Maria, a esperança da igreja estava guardada. Assim como ela guardou no seu ventre o verbo que estava se fazendo carne, isso foi feito graças à sua fé, porque pela fé ela acreditou, que Isabel disse, bem-aventurada aquela que acreditou. Então, pela sua fé, acontece o mistério da encarnação. E o mistério da ressurreição estava contido também no coração de Maria, a esperança da igreja estava ali guardada. Assim como ela guardou pela fé o mistério da encarnação,
pela esperança que ela conserva no seu coração, ela conserva o mistério da ressurreição de Jesus. E é por isso, então, que a cada sábado a gente evoca Maria, não é? Mulher do silêncio, mulher que sabe dizer sim, não é? Não é? Mulher que sabe dizer a Deus, faça-se. Então a gente a cada sábado contempla Maria como essa mulher que merece entrar nesse repouso de Deus, não é? Como essa mulher que é a obra máxima criada por Deus e que a gente pode contemplar. Aquilo como o concílio diz, não é? O membro mais excelente da igreja, porque a gente contempla Maria como aquilo que ela é, não fora da igreja. A gente contempla Maria dentro da igreja. Por isso ela é um ícone, ela é uma imagem do próprio mistério da redenção. Então esse texto que nós encontramos na liturgia das horas de hoje, começa o título do texto, como aparece na liturgia das horas, é esforcemo-nos para entrar no repouso de Deus. Então o repouso sabático, o descanso sabático, é essa imagem dessa casa do Pai, não é, para onde também todos nós caminhamos. E o texto diz assim: tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, uma boa notícia. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que tinham ouvido. Enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso, assim como ele falou. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Isso não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Então, ainda há oportunidade para alguns entrarem nesse repouso. E como os que primeiro receberam o anúncio não entraram por causa da sua incredulidade, Deus marca de um novo dia, um hoje, falando por Davi, muito tempo depois, como disse acima: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, a gente é chamado a entrar nesse hoje de Deus, não é? Esse hoje perene de Deus é possível graças ao mistério da ressurreição de Jesus, que vamos celebrar nessa madrugada de hoje. Gente, esse mistério da ressurreição de Jesus, nós estamos vivendo nele. Hoje na ciência se fala, né, do Big Bang, não é? Diz que houve aquela grande explosão e a ciência diz que o que acontece com o universo? Que ele está em expansão, que que aquela explosão está crescendo. Assim também a ressurreição, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Esse hoje da ressurreição continua historicamente, espiritualmente, teologicamente em expansão. A Páscoa de Jesus se dilata até aquela hora, porque hoje na noite nós vamos ver, né, o padre vai colocar a letra alfa e a letra ômega no Sírio Pascal, na configuração do Sírio Pascal, ou seja, aquele mistério que começou, o ponto alfa da ressurreição, ele começou, mas o ponto ômega ainda não chegou, está em continuidade, está em dilatação. A humanidade está num processo de parto, de ressurreição. E a gente sabe, né, quando uma mulher começa a se preparar para o trabalho de parto, tem que chegar na dilatação correta. Enquanto não dilatar o suficiente, a criança não nasce. Assim nós estamos vivendo nesse processo de dilatação do mistério da ressurreição, até que Cristo seja tudo em todos. Aí o universo está se expandindo, Cristo vai se conformando comigo, se conformando com você, se conformando com as criaturas, até que ele seja tudo em todos, até que o universo todo entre na glória de Deus. Não é? E diz a Bíblia, não é, que o universo está todo eufórico, esperando essa hora de manifestação completa, esse pacto definitivo, não é, da entrada de todos nessa glória do Senhor Jesus.
Bom, esse hoje, portanto, né, vai se perenizando, vai crescendo, vai se dilatando, mas cada um e cada um de nós vai fazendo particularmente a sua experiência desse hoje de Deus. E vai fazendo como? Escutando a palavra que é proclamada na Escritura, escutando a palavra que é proclamada na liturgia. Portanto, essa necessidade de a gente se manter nessa escuta perene, desse eco de ressurreição, que está se expandindo no coração da humanidade. Agora, continuando aqui a leitura, continua esse autor da carta aos Hebreus, que aliás tem gente que diz, não é carta, nem é o autor, possivelmente é Paulo, e nem é aos Hebreus. É uma homilia que seguramente foi feita numa noite de Páscoa, é uma pregação, e veja que homilia longa, pensar que toda a carta, a carta aos Hebreus é uma homilia, não é? Veja como as homilias antigamente eram longas. Hoje em dia o povo fala, não, a homilia tem que durar 10 minutos, isso, aquilo, outro. Eu é que não caio nessa. A gente fala enquanto pode e vê que o povo pode escutar. E a gente vai dilatando enquanto tem público e atenção oratar. Então, porque coisas profundas a gente não pode fazer de conta que pode dizer em 10 minutos. Não é assim. A explosão de uma bomba pode ser assim, bum, pronto, ela explode. Mas depois a gente tem que saber, entre a luz e o som tem uma distância, e esse som precisa ecoar e reecoar. É claro que a gente não vai conseguir também dizer tudo numa homilia, e os tempos mudaram, isso, aquilo, outro. Mas deixemos isso para lá, que tem gente quando sai fazendo maratona para assistir série aí, perde o tempo que quer. Ah, bom, fiz o meu desabafo, agora vamos voltar para o texto. Ora, se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, Josué, já disse a vocês que Josué em hebraico se diz Yoshua, Yoshua é o mesmo nome de Yeshua, que é o nome Jesus. Josué e Jesus é a mesma coisa, o mesmo nome, mesma coisa quer dizer o mesmo nome. E a gente lê na Sagrada Escritura que aquele Josué é figura de Jesus. Então Josué fez o povo entrar na terra prometida, não foi Moisés. Assim como é Jesus, o Yeshua, que vai fazer com que a gente entre na terra prometida. E aí aqui agora o apóstolo está jogando com esse nome, com esse eco, com esse som, com essa imagem dessa figura do Antigo Testamento. Ora, se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, porque não é Josué que pode dar esse repouso, será só Jesus, Yeshua, então que tivesse proporcionado esse repouso, ele não falaria de outro dia depois. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus está descansando de suas obras, assim como Deus descansou de suas obras. Esforcemo-nos, diz o pregador, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que nós devemos prestar contas. Aqui a gente vê também recapitulada quem é que fica nu. Quem é que fica nu depois que se descobre? É Adão. Adão se descobre nu diante de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus, quando o homem desobedece, pôs 2 querubins com uma espada flamejante diante do paraíso, para que o homem não volte e queira se apossar daquilo que ele tinha perdido. Agora a gente vê aqui que esta espada flamejante vai ser o quê? É a própria palavra de Deus. E ela não nos fecha o paraíso, ao contrário, ela vai penetrando e dividindo a gente, fazendo a gente ser capaz de discernimento e de escolhas corretas. Porque sem o discernimento, sem a luz da palavra, sem saber dividir o bem do mal, separar as coisas, o homem foi atrás da serpente, que é quase como uma espécie de uma espada também, não é? A forma da serpente, que tem um discurso, portanto, de ilusão, um
um discurso que ilude, mas a gente pode se descobrir nu, não pela desobediência. A gente pode agora se descobrir nu diante de Deus, ou seja, gente frágil, gente fragilizada, tudo está descoberto diante dele, mas nós vamos nos sentir não mais envergonhados. Nós vamos nos sentir, portanto, libertos. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que nós devemos prestar contas. E no fundo, nós sabemos que este a quem nós devemos prestar conta, nós não precisamos ter medo dele, porque ele é aquele sumo sacerdote que por nós entregou a sua vida, se entregou por nós. Então acho que essa beleza dessa palavra hoje nos faz entrar num espírito de quem vai daqui um pouco mais celebrar a vigília da Páscoa. Eu vou celebrar já daqui a pouco. Bom, eu gostaria de passar muito brevemente o que é que vai acontecer na noite de hoje. Você vai se dirigir à sua comunidade para celebrar a vigília da Páscoa. Normalmente o que acontece é isso, a comunidade se reúne do lado de fora da igreja, a igreja toda no escuro e a gente em volta de uma fogueira. E aquele fogo é abençoado. Gente, olha que imagem bonita. Isso é uma imagem evocativa, antropológica, que vai mexer com as nossas raízes. Não é? A humanidade, primeiro, a grande revolução que foi descobrir o fogo. A gente hoje em dia para fazer fogo é a coisa mais fácil do mundo, basta ter um isqueiro, acende o fogo, fogão elétrico, não sei o quê. Antigamente não precisava bater uma pedra na outra para sair uma fagulha para poder acender o fogo, ou então fazer um pauzinho para ir em atrito um com o outro até sair uma chama. Então esse mistério do fogo da noite de hoje, que é muito importante. O fogo é das primeiras revoluções da humanidade, porque com fogo pode-se fazer conservar os alimentos. O fogo possibilitou o homem a espantar as feras, a moldar depois o ferro. E o que é que aconteceu? Aconteceu porque o fogo é aquilo que traz a luz, não é? Antes de o homem conseguir fazer fogo sobre a terra, onde é que o homem enxergava luz e fogo? No céu. No céu, porque olhava de noite, e de dia via o sol, mas de noite via a luz das estrelas. Portanto, o lugar onde a humanidade vê luz é no céu. Agora, quando o homem é capaz de descobrir fogo na terra, poderia acontecer também que quando um raio, um relâmpago caía e batia numa árvore, às vezes podia fazer gerar fogo também ali. Então a experiência que o homem tem da luz e do fogo é esse mistério da luz e do fogo que vem do céu. Quando a humanidade começa a produzir fogo na terra, isso é um grande passo, é um grande salto. Então, no fogo que hoje a gente abençoa na frente da igreja, é um desses elementos importantíssimos na nossa história. É uma das grandes revoluções que a humanidade tem. Mas, então, a humanidade também, o que era que ela fazia diante do fogo? A noite passa a não ser mais uma coisa de temor, porque a noite também espantava a humanidade. Agora, com uma fogueira acesa, se pode reunir, sentir o calor, contar as histórias. Então hoje também a igreja vai em volta desse fogo contar histórias da sua origem, ouvir histórias da sua origem. Portanto, na frente da igreja, uma fogueira, um fogo que vai ser abençoado. Aquele fogo, depois que é abençoado, o padre vai tirar as brasas daquele fogo, colocar dentro do turíbulo, vai preparar o círio pascal, botando uma cruz no círio pascal, a letra alfa e a letra ômega, os algarismos do ano, para mostrar que Cristo Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Coloca os 5 cravos enfiados ali naquele círio pascal, lembrando as 5 chagas de Cristo, para dizer que o mistério da encarnação de Jesus não foi de brincadeira, não. Ele ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. Depois se acende a luz e se entra no escuro da igreja. No escuro da igreja, com aquela luz acesa, e lentamente aquela se canta, aumentando de tom, como fez com a cruz, vai se aumentando de tom. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Aumenta o tom e vai acendendo as velas de quem vai estar dentro da igreja. E de repente a gente vai notar o seguinte, que a igreja fica iluminada com a luzinha de cada um. E que a luz que saiu da chama do círio, que era uma só e pequenininha, ela não diminuiu em nada, mas ela fez aumentar, multiplicar a luz na medida que ela se doou. Essa é uma imagem daquilo que a igreja deve ser no mundo, multiplicadora da luz, dividir a luz que ela recebe.
Depois tem esse detalhe, não é, que quando a igreja fica toda iluminada com a luz das velas, agora a luz que está dentro da igreja, se você do lado de fora tiver tudo no escuro e se abrir a janela da igreja, a luz que está dentro sai de dentro da igreja, pelas suas portas, pelas suas janelas. Não é que as trevas vão entrar na igreja, é a luz que está dentro que sai. E essa é a imagem daquilo que nós somos, portadores da luz da igreja, da luz do mistério da ressurreição para o mundo. Escutaremos o cântico do Exultet, o precônio pascal, que canta a beleza desse círio pascal, que é fruto das abelhas generosas, aí a abelha como aquela que dá a matéria-prima para o círio pascal, que tem um certo perfume, um certo cheiro muito particular. Então depois ouviremos todas as leituras, depois tem o rito da bênção da água, do batismo, onde houver batismo nessa noite, cantaremos a ladainha de todos os santos, lembrando que somos um povo que caminha para a santidade. A nossa santidade nasce do mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e renovaremos as promessas do nosso batismo. Todo esse caminho da quaresma para a gente chegar na noite de hoje fazendo as 3 renúncias do mal, do pecado, das obras de seduções do maligno, e professando a nossa fé no Pai, no Filho, no Espírito, na Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E por fim, a gente vai celebrar o banquete da Eucaristia, que hoje era um dia que a gente não celebrou a Eucaristia, e ontem a gente não celebrou a Eucaristia. Ela volta a ser celebrada justamente na noite de hoje, no coração dessa noite, onde ficamos em vigília. Nós vamos celebrar a Eucaristia. E as leituras de hoje são muitas, né? São 7 leituras que são feitas, e uma passagem muito bonita é quando a gente vai ouvir a leitura do Novo Testamento, porque antes a gente ouve várias leituras do Antigo Testamento, a leitura, um salmo, uma oração, e assim vamos fazendo todo momento. E antes de ouvir a leitura do Novo Testamento, a gente explode de alegria cantando glória a Deus nas alturas. Então, depois da última leitura, cantaremos o glória e ouviremos a leitura do Novo Testamento. O glória, que é aquele canto que os anjos cantaram na noite de Natal. Então, a partir dali, a gente entra para o Novo Testamento, ouvindo a leitura da Epístola. Depois nós cantaremos o Aleluia, que tem 44 dias, 44, 45, 46 dias que a gente não canta esse cântico, e o padre vai subindo de escala, cantando nas igrejas catedrais. Isso é feito de uma forma tão solene. O diácono chega na frente do bispo e diz: Reverendíssimo Pai, anuncio-vos uma grande alegria. E diz: Aleluia! E começa o bispo então a entoar, se ele canta bem, entoando, subindo de tom, e o povo canta um aleluia, que é o sálmico também. E depois ouviremos o anúncio da ressurreição de nosso Senhor no Evangelho, e depois todas aquelas, como eu já falei, da renovação das promessas batismais ou do batismo de tiver, e celebraremos a Eucaristia. Então essa noite é uma noite maravilhosa. Gente, não se pode perder a vigília da Páscoa, a não ser por uma razão muito grave, não é? A noite da Páscoa é a nossa noite, essa noite é nossa, ninguém pode tirar da gente essa noite. Vai participar da vigília da Páscoa aí na sua comunidade, participe dessa alegria. É um momento ímpar na vida da igreja, na vida da comunidade. E depois a festa da Páscoa não termina agora, você sabe, né? A Páscoa dura 50 dias. 50 dias. Tem a oitava da Páscoa, que é como se fosse um único dia. Nós vamos ver como se o sol não se pusesse. Não é como onde tem a aurora boreal, não é que o dia dura quase o sol vai até meia-noite. Se põe, daqui a pouco o dia já começou de novo. Então assim também é o dia da oitava. É como se o sol ficasse por 8 dias sem se pôr, não é? No céu, brilhando. Então nós vamos por 8 dias celebrar como se fosse o dia da Páscoa. O dia da Páscoa começa com a celebração de hoje e dura por 8 dias. Mas o tempo da Páscoa dura 50 dias. Tudo isso é Páscoa. A gente vai aprofundar ao longo de 50 dias esse mistério, quando nós vamos concluí-lo com a celebração de Pentecostes. Bom, já disse todas essas coisas numa tentativa de, daqui com essa catequese, nos ajudar a celebrar bem o mistério dessa noite santa, dessa noite maravilhosa, mãe de todas as vigílias.
Portanto, eu quero desejar bênçãos e abundantes de Deus para você nesse dia de hoje, minha amiga, meu amigo. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar. O Senhor derrame a abundância de sua Páscoa sobre você nesse dia. Que a gente entre nesse mistério de silêncio e de esperança, contemplando a Virgem Mãe Maria. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, nos conduz à vida eterna. Eu quero fazer chegar aqui o meu abraço para quem está acompanhando essa live. Leninha Novaes, aqui em Genebra, um abraço para você, Odaleia, para a Edneide, para a Melinha Reis em Santo Antônio de Jesus, aqui o Sagrada Família, não é esse perfil da loja Sagrada Família, não sei quem aqui está hoje aqui acompanhando, mas a vocês aí um abraço, Lilia da Viluna, Aline, um abraço para você, aí pela Bahia fora, não sei onde é que hoje deve estar, é Feira, é Liso Medrada, é Santo Antônio de Jesus, é Vazedo, onde é que você está? Onde você estiver, abraço. Dinéa Flores, um abraço para você. Muito obrigado, Sagrada Família aqui nos desejando uma feliz Páscoa. Muito obrigado. 075 Vitor, parabéns para você. Obrigado, Brito Aloma, Leandro. Padre Leandro Lopes, meu amigo Padre Leandro Lopes, aí pelo Rio Grande do Sul, não é? Um abraço grande, não é, para o Padre Leandro. Oh Deus, não é Cruz Alta, não. Cruz Alta é a nossa diocese irmã. Agora Leandro, desculpa aí, agora o nome da diocese me escapou. Não é gente boa aqui o Padre Leandro. Não é mesmo, é a origem da mesma diocese de onde é Dom Gílio Felício, que foi bispo auxiliar aí em Salvador, viveu muito tempo em Cruz das Almas, não é? O Padre Leandro é do mesmo clero de Dom Gílio Felício. Rose Santos, um abraço para você, para Vani Brito, para o diácono Edmilson, para Marcelo Alcântara. Theo, um abraço grande para você. Um abraço para o Padre Tiago Costa, para Mari Caldas, para minha filhada Eli, para Consa Rezende, Bia Cláudia em Belo Horizonte, um abraço, Netecor. Claudeci, um abraço para você, para Emília aqui me costura, um abraço grande, para Neuza Andrade em Santo Antônio de Jesus. Abbraccio grandissimo, forte, forte, forte para Sanitária Zaira qui in San Polo di Piave, ti saluto tantissimo, carissima. Um abraço para Dinélia, Lago Dinélia, como é que você está? Tudo bom? Um abraço grande para você. Para Alessandra Ribeiro, um abraço, Ale. Para Ivete Mota, Hélio, um abraço, Hélio aí, penso que é para Santo Antônio de Jesus. Minha querida Conchita, não é a mãe de Ale Ribeiro, um abraço para ti. Um abraço muito obrigado, desejando aqui Feliz Páscoa, Conchita. Um abraço para Sam Santos. Sam, um abraço para você. Ivone Souza, um abraço para você. Um abraço para Cia Sérgio, para a Anne Thaís e aí Itatim. Padre Rodrigo Tomás. Padre Rodrigo é arquidiocese ou diocese de... Não é Montes... Oh, Jesus, Governador Valadares. Governador Valadares, chegou o nome. Agora eu não sei se Governador Valadares é diocese ou arquidiocese. De todas as formas, meu grande amigo aqui, mestre em liturgia pelo Santo Anselmo. Um abraço para Anira Santana, para Mima Costa, para Lane Nascimento, para Loma, um abraço grande para você, dizendo aqui o bendito sim de Maria. Caio Santos, seminarista da nossa Diocese de Amargosa, aí em Belo Horizonte, um abraço, boa tarde, Caio, para você e todos os nossos seminaristas aí em BH. Cláudia, você que está aí em BH, sabe, os nossos seminaristas estão morando aí em Belo Horizonte, viu? Estão estudando por aí, você já sabe, quando quiser aparecer, veja aí o Caio aí, ó, e vai fazer uma visita. Pode levar um docinho de leite, que eles vão gostar muito, viu? Muito obrigado, Caio. Desejando aqui paz e boa Páscoa. Rita de Cássia, um abraço para você. Genilza Lisboa, Marlene Santos, Luana, aí em... eu quero dizer São Luís, não, em Teresina, ela é do Maranhão, mas vive em Teresina. Um abraço, irmã Luana, bom estágio aí para você, um abraço para todas as suas irmãs catequistas franciscanas. Não pense que eu me esqueci da minha Maria Isabel, tô lembrado, e quando eu for aí em Teresina, que eu vou aí para visitar o Padre Igor e todos esses meus amigos que estão por aí, saiba que eu vou querer a minha Maria Isabel. Rosa Santos, um abraço. Mário Caldas, um abraço para você. Vilma Araujinho, um abraço. Marlene aqui, de Conceição do Almeida, um abraço para você. Irene, para você também. Para Leilan Cerqueira, um abraço.
Helenita quer dizer que eu posso demorar o quanto quiser, que é, falando das homilias, né, que é todo ouvido, tá certo. Vocês aqui, eu sei que posso contar com você. A Loma tá dizendo que quando você demora nos shows, ninguém reclama, fica todo mundo lá de pé, é isso mesmo. Vanita, um abraço para você. E a Melinha dizendo aqui, né, que chega ao fim da quaresma renovada, muito obrigado, que nos renovemos todos. Célia Betiol, um abraço, Célia, para você. Irênio, Irênio, eu estou precisando falar com você, viu? Eu estou precisando de você como contador. Temos que acertar umas contas, eu logo lhe avisando. Depois você me procura lá no privado que eu lhe explico. Paula Lima, eu fico assim, eu chego aqui, eu digo e o povo depois me socorre. Will de Souza, um abraço para você, um abraço para quem mais? O José de Lima, um abraço para Nogueira Amona, um abraço para você, Amona, gente do meu coração. Um abraço para Gil Roger, para Francisca, um abraço, Paula, Francisca, um abraço para você, para suas co-irmãs aí. Falei aqui com Tereza esses dias, graças a Deus, tudo não é entrando em ordem. O Elbi Copissage, um abraço para o Elbi, para quem mais aqui, Solange, para Monique Monique, afilhada querida, Deus te abençoe, para Nide Gomes também, Padre Rânio, feliz e Santa Páscoa para você e todo o povo aí da paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Iaçu, Odaleia no perfil Odaleia Psi também, um abraço para você, para Jocineire Souza, um abraço, e me parece... Frevanda, um abraço. Frevanda, você chegou com a live já chegando no fim. Agora eu não posso fazer mais nada. Você veio, eu vou salvar. Vou salvar a live e você faz o que for possível, se você quiser ver, né? Francisca Lima, um abraço para você. Um abraço para Isabel. Hoje o negócio é assim, o pessoal do Santo Anselmo está aqui, né? Já dois do Santo Anselmo aqui nessa live, eu tenho que me tremer todo. Maria Gorete, minha irmã querida, um abraço, feliz Páscoa, Deus te abençoe. Terminar essa live aqui logo de falar com vocês, que eu preciso telefonar para a manhã, que já me ligou aqui 2 vezes, e eu estava confessando o povo. Amor em Gotas, um abraço para vocês, para Cristiane Andrade, para Bia Lapa, beijão Bia, Deus te abençoe, Deus te guarde. Parece que eu consegui falar com todo mundo que estava aqui presente. Gente, quem Jocineiro disse que está chegando no fim. Pois é, Jocineiro, mas eu vou salvar aqui a live. Vocês curtam, vocês encaminhem, vocês comentem. E depois eu vou salvar lá no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, na minha página do Facebook, Tua Palavra é Lâmpada para os Meus Pés, e no meu perfil do Facebook também. Beijo grande, boa continuação de silêncio de sábado, por quanto não seja possível conservar o silêncio nesse dia, e sobretudo, boa e santa vigília da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã vamos ver como é que vai ser possível, que amanhã também o dia seguramente vai ser cheio, mas eu espero, entre uma coisa e outra, mesmo que seja de uma forma muito breve, não é, fazer uma pequena meditação, talvez inspirado muito mais na sequência de Páscoa do que nos outros textos que a gente vai ter na sequência de Páscoa, a partir do texto latino, e bom, e quem sabe a partir também do texto com as traduções que a gente tem, algumas por sinal muito boas em matéria seja de música, seja de texto. Gente querida, fica com Deus.